Continuando, o nosso segundo tópico aqui, falando sobre a dimensão espiritual do corpo, né? Mas importante lembrar que o corpo, né, ele é, como nós já dissemos, ele é dividido por três partes, né? Corpo, alma e espírito. Então nós vamos entender aqui a dimensão espiritual do corpo. Primeiro subtópico aqui, ele fala sobre o corpo segundo as Escrituras. Então nós vamos entender agora o corpo baseado aqui, ou o que as Escrituras ela nos ensina sobre o corpo, tá? Sobre o corpo físico. Vamos lá. A Bíblia usa várias metáforas para significar espiritualmente o corpo. Então nós vamos entender aqui algumas metáforas que a Bíblia ela utiliza aqui para estar aqui demonstrando o sentido que o corpo ele tem. Primeiro aqui, a primeira é o corpo do pecado. Então, a primeira parte aqui que nós vamos entender o corpo do pecado. Por que o corpo do pecado? Porque nós entendemos que o homem, quando ele foi criado, lá no Gênesis, lógico, voltando na criação, né, sempre voltando na criação, e Paulo também, ele fala sobre o homem, né, sobre a criação do primeiro Adão, que o primeiro Adão ele foi criado perfeito, só que com o pecado o homem caiu. Então a queda ela se dá, né, ali no jardim, né, no próprio jardim do Éden, ali se dá a queda. Porém, ele foi criado perfeito. O homem não foi criado imperfeito, porque Deus não cria nada imperfeito. Então Deus criou o ser humano perfeito. Deus criou o homem sem pecado, sem mancha, sem mácula, né? Mas o corpo do homem, o homem caiu, né? O homem caiu, então agora o pecado agora se instaurou agora no ser humano, tá? O pecado segundo, não o pecado, vamos dizer assim, um pecado que tivesse a dimensão espiritual, mas foi de uma dimensão, logicamente, uma dimensão física, porque o homem pecou aqui no Jardim do Éden. Lógico que o pecado ele se dá, ele começa pelo próprio anjo, né? pelo próprio querubim lá que já desobedeceu a Deus, ele foi contra as vontades de Deus. E a isso começa-se ali o pecado no sentido espiritual. Então o pecado se dá no sentido espiritual, e tanto que isso o tirou ali do céu. Então ele foi expulso do céu por causa que ele quis ser igual ao seu Criador. Então isso fez com que ele perdesse ali a sua pureza. Então aí agora ele veio agora aqui para tentar o ser humano aqui na terra. Então ele fez com que o homem decidisse pela desobediência, porque o pecado do homem foi o pecado de desobediência, não foi porque ele comeu simplesmente um fruto, né? Porque ele comeu simplesmente um fruto, não. A questão ali, né? A questão ali se dá pela uma desobediência daquilo que Deus o ordenou, porque se Deus não tivesse dito nada, talvez o pecado não entraria no homem, porque não é um fruto que fez com que o homem cometesse pecado, não. Foi a desobediência de não ali manter-se firme à posição a qual Deus o colocou ali. Então o pecado, o corpo do pecado, né, que é esse corpo que nós infelizmente nascemos, né? Que esse corpo que nós nascemos, que nós adquirimos, esse corpo físico, ele conforme o pecado de Adão. Então o pecado de Adão ele traz com que todos nós cometemos pecados, mesmo sem prática, nós já se tornamos pecadores, não pela prática, né, mas pelo pecado de Adão. Aí alguém pode até perguntar, mas Cristo então pecou segundo o pecado de Adão? Não. Cristo não pecou segundo o pecado de Adão. Cristo não pecou. Mas a Bíblia vai dizer que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então o homem ele adquiriu essa, vamos dizer assim, esse DNA de Adão, né? Porque o próprio Jesus também assumiu o DNA humano, só que ele não assumiu o DNA do pecado, porque ele não foi feito por ato sexual, né? Mas ele foi introduzido ali espiritualmente no ventre de Maria, mas ele recebeu uma parte da mulher. Porém, Jesus ele precisou entrar nesse corpo físico para que ele viesse pecar, não, para que ele viesse a nos
perdoar dos nossos pecados, a levar em si os nossos pecados. Então o que Cristo fez foi assumir essa nossa natureza humana, né? Essa nossa natureza humana, viver como nós, seres humanos, mas porém mostrar para nós que nós poderíamos viver sem pecado como ele viveu, tá bom? Então é o corpo do pecado. Note este versículo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, olha gente, esse corpo só será desfeito. Claramente que nós entendemos que quando o homem aceita Jesus, automaticamente você aceita o sacrifício, né? Quando nós tecemos o batismo, claro que o ato de aceitar Jesus é já ser uma nova criatura. O batismo ele não traz uma questão de salvação, porque se você não for batizado, você não é salvo. Logicamente que o ato do batismo ele traz um esclarecimento para as pessoas que conhecem você, que você tomou a decisão certa de servir a Cristo. Mas o batismo ele não traz a questão da salvação. Olha, eu tenho que me batizar para que eu possa ser salvo. O texto diz bem, se crer e for batizado. Então o crer ele vem primeiro do batismo. Então o ato de você crer no sacrifício de Cristo, ele já traz para você a questão da salvação, porque você creu no ato do que Jesus fez. Então a salvação ela se dá quando nós cremos. O batismo ele é uma consequência da sua fé, da sua crença. Então você creu, você aceita. Se você não crê, você não aceita. Então o ato do batismo ele vem juntamente com o crer. Então você crê e você pratica o batismo. Então esse corpo só ele será desfeito quando você for batizado? Não, porque tem muita gente que é batizado e torna o pecado. Então olha só que coisa interessante, esse corpo será desfeito quando lá em Tessalonicenses, o 2 Tessalonicenses capítulo 4, vai dizer que nós seremos transformados juntamente com ele, porque não será assim como nós pensamos, mas será dessa forma. Jesus virá nas nuvens e aqueles que morreram em Cristo primeiro serão ressuscitados e subirão juntamente com aqueles que estiverem vivos, porque esses que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Então todos aqueles que morreram e aqueles que estiverem vivos serão transformados e todos eles subirão juntamente para as nuvens a encontrar com o noivo. Então esse corpo do pecado será desfeito, esse corpo pecador será desfeito ali no ato da transformação, quando Jesus transformar ali o ser humano no abrir e fechar de olho. Todos aqueles que aceitam a Cristo, o seu ato ali. Segundo o princípio aqui, casa terrestre. Então, se o primeiro é corpo do pecado, o segundo é casa terrestre. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 1, que diz assim: essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isto é, sua constituição física, a forma do espírito. Então, só entendendo, só prestando aqui o entendimento, essa expressão refere-se à temporalidade, ou vamos dizer assim, né? Nós estamos aqui, nós temos um tempo de validade. Todo ser humano tem um tempo de validade, porque quando o homem caiu, né? Quando o homem caiu, também lá no livro do Gênesis, né? Fala ali que o homem, ele até então, ele tinha uma vida, ele viveria uma vida eterna ali no jardim, mas quando o homem pecou, né, quando o homem desobedeceu a Deus, ali foi a sua condenação, foi a morte. Mas uma morte instantânea? Não. Foi uma morte ali que ele iria passar por ela. Até então o homem não passaria pela morte se o homem não tivesse pecado, mas o pecado trouxe o homem ali agora a condenação da morte, porque todos pecaram, né? Todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Jesus ele veio para fazer com que essa morte seja apenas uma morte do corpo. E a morte eterna, né, a morte ou essa separação, que a morte nada mais é do que separação da alma e o espírito do corpo, né, e também essa separação do homem de Deus, que também é uma segunda morte. Agora,
Jesus ele veio para aproximar, para trazer o homem a Deus. Então, essa separação do homem de Deus na eternidade não terá mais, porque quando nós aceitamos o sacrifício, nós automaticamente somos aproximados aí de Deus. Amém? Então, a morte, essa temporalidade é a questão do corpo ter um prazo de validade. Então, todo homem carnal, ele tem um prazo de validade. Ele viverá um tempo, mas porém morrerá. Aqueles do passado, ali do Gênesis, né? Ali viveram muito tempo, o homem mais velho viveu 900 e tantos anos ali, porém ele passou pela morte, né? Todos eles, aqueles homens que viveram muitos anos, passaram pela morte. Eles morreram literalmente. Só que a eternidade, na eternidade não será assim. A eternidade viveremos eternamente com Deus. Aqueles que morrerem em Cristo e ressuscitarem em Cristo, passará a eternidade com Cristo. Mas aqueles que morreram sem Cristo também passarão uma eternidade e receberão um corpo também glorificado. Só que esse corpo aí, transformado, na verdade, né? Não glorificado, porque glorificado é aquele que será salvo, mas aqueles que receberão um corpo transformado, esses também ficarão ali na eternidade, mas numa eternidade sem Cristo, numa eternidade condenatória. Então vamos lá. Terceiro, né? Templo do Espírito Santo. Então esse nome também ele nos é factado aí ao corpo terreno, a esse corpo físico aqui, Templo do Espírito Santo, que nós vimos aqui em Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que diz assim, ó: essa expressão aparece numa pergunta retórica de Paulo em 1 Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma alerta do apóstolo aos crentes de Coríntio para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixar que o corpo fosse contaminado pela prostituição. Então ali na igreja de Coríntios, entendendo muito bem, ali naquele contexto da igreja de Coríntios, estava havendo muitas dissensões e muitos pecados fora do corpo, no corpo, né? Muitos pecados ali no corpo. E estava havendo também pecados ilícitos ali que ali o povo de Sodoma e Gomorra também ali iria até se envergonhar do que estava acontecendo ali, porque era litígio entre irmãos, mas era adultério entre pais e filhos, entre nora e genro. Então estava havendo algo muito grave ali naquele lugar. Só que aí Paulo, ele fica sabendo, ele escreve essa carta aos Coríntios, chamando a importância ali desse ato de cuidar do corpo físico e do corpo espiritualmente ali, tá? Então, o pecado contra o corpo, segundo tópico aqui, tá? Subtópico, né? O pecado contra o corpo. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo. Qual que é o pecado que nós entendemos que é um pecado aqui que ele está, que nós vamos já entender aqui na lousa, né? A separação que nós fizemos aqui. Nós fizemos um desenho aqui baseado na tricotomia do corpo, alma e espírito, né? Que o homem ele é feito, né, criado de uma forma tricotômica, né, que é corpo, alma e espírito, sabendo que os seres angelicais, as criaturas celestiais, elas não têm essa repartição aqui, porque eles são espíritos apenas, ministradores. Eles são espírito ministradores e eles não têm a corpo material e nem alma, né? Eles não têm alma, eles têm apenas espíritos. Eles são espírito, logicamente, que entendendo aqui que a parte espírito é a parte espiritual, a parte invisível. Então eles são, lógico, vamos dizer assim, né? Eles são caracterizados apenas a espírito porque eles são criaturas espirituais. Mas nós somos tricotômicos porque nós somos separados por corpo, alma e espírito. Mas entendendo esse tripartite aqui, o ser humano, ele é um corpo físico, né, que foi criado ali, como o próprio salmista Davi no Salmo 137 fala, que de uma forma tão espantosa, tão terrível, né, tão maravilhosa nós fomos criados, né, e dentro desse corpo aqui foi colocado uma alma, porque o corpo foi criado primeiro,
né? Os teólogos ali falam que as almas foram criadas dentro de Deus, mas isso é uma verdadeira de uma bobagem, de uma besteira, descabível, né? Então o corpo humano ele foi criado primeiro por Deus, Deus cria o corpo e depois Deus coloca no homem alma e espírito, tá? E esse espírito é a parte imaterial do homem, essa é a parte que não se vê, mas que se sente. Então esse espírito é a parte imaterial que está lá dentro de nós, aonde o Espírito Santo também faz parte, que o Espírito ele faz parte aqui do próprio Espírito Santo, que comunga um com o outro ali na parte espiritual do homem. E a alma é a parte de sentimento, vontade, emoção, volição, tudo isso faz parte aqui da parte da alma do ser humano, que está caracterizada pela sua intelectualidade, o seu cérebro, a sua mente, seu raciocínio, que é a parte aqui que faz parte aqui desse corpo, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos aqui então, o corpo segundo as Escrituras, nós passamos. O terceiro aqui, o segundo, né, que é o pecado contra o corpo. Primeiro, qual que é o primeiro pecado contra o corpo? Nós temos aqui no nosso entendimento aqui, deixa eu só virar um pouquinho para cá. No nosso entendimento aqui dessa tripartite aqui do corpo, alma e espírito, nós temos aqui no corpo físico, nós temos lá em Gálatas 5,19 que fala sobre as obras da carne. Nós temos as obras da carne e os frutos do espírito também, que são ditos lá, que é aquilo que produz o espírito, né? Que as obras da carne são, ele vai falar que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade e tal, e outras coisas mais. Que isso está tudo aqui nas obras da carne, tudo que a carne produz. Só que interessante é que a prostituição, ela vem do desejo, né? Do desejo e da vontade. Então, se ela pode ser uma obra do corpo, mas ela também caracteriza aqui como uma vontade e como uma emoção. Então, pela emoção, pelo desejo que você sente, pela vontade, ela faz com que o corpo ele sinta a atração pela prostituição, a impureza, né? A impureza está caracterizada no corpo, a lascívia, a idolatria. Então a idolatria ela atinge o corpo, né? Atinge o corpo porque o homem se dobra a outros deuses, a outras coisas, adora mais a criatura do que o Criador, então, mas ela atinge também a parte da alma e do espírito, a feitiçaria, né? E a inimizade e outras coisas mais, que diz aqui em Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. Então, o pecado do corpo, a prostituição, adultério, fornicação, usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais é prostituição. A palavra de Deus diz ao crente com muita clareza, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Para lá em 1 Coríntios 6, 13. Gente, a prostituição, né? A prostituição ela não se dá somente de você se deitar com uma meretriz ou com uma mulher ou o que seja. Não só dá somente nisso. Prostituição se dá em se vender também. Olha, você se vender por dinheiro, você se prostituir, você mudar as verdades bíblicas por dinheiro, Gente, isso também é se prostituir. Então hoje o que nós temos visto, achando, pregando, ou sendo dito que prostituição é apenas o ato de você se deitar com outra mulher. Sim, claro que é. Né? Isso é prostituição, sim. Só que existe a prostituição evangélica. Então existe a prostituição evangélica aí, que nós temos que ter cuidado nisso, que tem muitas pessoas se vendendo aí a troco de dinheiro, né? Pregando coisas que a Bíblia não diz, ensinando o que a Bíblia não mandou, falando aquilo que Deus não falou, se prostituindo por dinheiro, se vendendo principalmente, deixa eu abrir bem aspas aqui, principalmente se vendendo a política, o evangélico hoje, vamos dizer assim, a igreja, não a igreja de Cristo, essa igreja que na verdade é a instituição humana, se vendendo a política, se abrindo à política. A igreja tem que conviver com a política? Literalmente não.
Você precisa atentar para os seus princípios como um cidadão, mas você não precisa automaticamente se envolver com política. A igreja e política não dá certo. Desde os primeiros séculos lá, sempre deu errado quando a igreja tentou se envolver com a política, né? Nós vemos na época ali da Revolução, na época ali da Inquisição mesmo, que a igreja ela teve que, a verdadeira igreja ela teve que sair do convívio ali, né, dessa né, mentirada toda aí, para poder os protestantes, né, aqueles que protestaram pela verdadeira fé, tiveram que sair dessa prostituição para poder verdadeiramente servir a Deus com integridade. Então, não existe somente a prostituição no sentido de se deitar ou fazer sexo ou essas coisas, não. Existe a prostituição também no meio evangélico hoje, que nós temos que ter cuidado. Então, o segundo ponto, que é algo grave, que hoje em dia, se você se levantar contra, se você falar que você é contra, você já está cavando a sua própria sepultura, ou você está até perigoso a ser condenado por causa disso, porque hoje você não pode ser contra, você tem que ser a favor, infelizmente. Mas o segundo ponto aqui é o homossexualismo, ou a homossexualidade, tá? A homossexualidade é algo que vamos dizer, hoje proliferou sim. Hoje você vê pessoas transviadas até mesmo dentro da igreja, embutido como um cristão, mas na verdade ainda não se revelou o que é. Então, mas nós temos que ter cuidado nisso. O homossexual, ele é uma maldição? Não é uma maldição, ele é um ser humano igual a todo mundo, só que infelizmente as suas práticas, eu não estou falando contra a pessoa do homossexual, estou falando contra a sua prática, porque uma coisa é você não desejar um relacionamento com uma mulher, uma coisa é você não desejar um relacionamento com uma pessoa do sexo oposto, outra coisa é você não desejar um relacionamento com uma pessoa do outro sexo e você viver um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. Aí você está adulterando aquilo que é real, que é o macho e fêmea, Ish e Isha, como foi escrito lá no Gênesis, que Deus cria macho e fêmea os criou. Então Deus não criou um ser com uma natureza ou com duas naturezas, um ser com duas naturezas, não. Deus criou dois seres distintos, cada um com uma natureza feminina e uma natureza masculina, e uma natureza feminina. Então, o homossexualismo é um pecado sim, e isso nós vamos, como cristãos, nós vamos falar até se, vamos dizer assim, se for possível, né, até no leito de morte nós vamos falar sobre isso sim, porque é um pecado, felizmente é um pecado, que Deus ele abomina essas coisas, porque é uma prática que não tem base, né? Não tem base humana, não tem base bíblica para defender isso. Mas vamos lá, o Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerando a abominação a Deus. Levíticos 20, 13, 18 e 20. Então olha, gente, não é nós que dizemos, não somos nós, não foi o cristão, o evangélico ou o católico ou a pessoa em si que disse que não, olha, a partir de hoje eu não amo o homossexual, não amo a lésbica, não amo não foi o cristão que falou, não foi o cristão evangélico que disse, não, é a Bíblia que disse que é pecado, que esse ato ele vai contra, errar o alvo, você ir contra os princípios tanto biológicos como espiritual. Então você está indo contra os princípios biológico e espiritual, porque Deus criou biologicamente a questão, coisa certa, homem, mulher, macho e fêmea, tá bom? Então vamos lá, o terceiro aqui, transexualidade, que, olha, para mim, separar uma coisa da outra, não, vamos dizer assim, é só você pegar, tirar um princípio do mesmo princípio para poder dizer quase a mesma coisa, transexual, homossexual, então é quase tudo a mesma coisa.
né? É quase tudo a mesma coisa, um do outro. Estão praticando o erro, estão praticando o pecado do mesmo jeito, ainda que o homem que se transvia de mulher, mas na verdade ele não tem e tem ato com uma mulher e com um homem, ele quer os dois. Então vamos dizer assim que na verdade, se nós formos entrar pelo mesmo caminho, é pecado do mesmo jeito. Então tecnicamente falando, pode até ser, né, ter aqui uma separação tal nos gêneros aqui, mas se você for levar em conta, o pecado é o mesmo, todos eles estão cometendo o mesmo pecado, que, vamos dizer assim, que não seria legal a gente entrar por esse princípio aqui. Mas terceiro aqui, a santificação do corpo, que é o ato aqui mais grave aqui, que nós precisamos entender, e não só entender, que nós devemos pregar sobre isso, falar sobre isso e denunciar que hoje a igreja, infelizmente, não está se preocupando com isso, com esse princípio que é a santidade do corpo. Se prega com tanta coisa. Eu acredito que hoje, quase que 90% das mensagens hoje que é pregada, tanto Assembleia de Deus, como congregação, vamos dizer aí, mundial, adventismo, então todas essas igrejas aí hoje se prega quase que 90% das suas pregações é mais teologia de prosperidade, é mais principiando o lucro próprio ou até mesmo os valores, do que até mesmo os princípios morais e os princípios dos dogmas bíblicos, até mesmo as doutrinas bíblicas, ou os princípios básicos que Jesus deixou, né, ou até mesmo o catecismo, né, que Jesus mesmo deixou aí, que na verdade os princípios das Escrituras, que são dois princípios aí, né, que é o batismo e a Santa Ceia, que estão dentro aí dos princípios da doutrina, né, bíblica aí, que precisa ser entendido e explicado, mas hoje está mais trocando aí para os princípios do financeiro do que até mesmo para os princípios morais e espirituais. Amém? Entendendo o terceiro ponto aqui, né, a santificação do corpo, é o ponto fundamental na mordomia do corpo. Diz a Bíblia: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Então, lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, vai dizer assim: seguir a paz com todos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora, muitas pessoas querem colocar o princípio da seguir a paz com todos, mas o texto ele fala a paz e a santificação, a separação, essa distinção entre o profano e o santo. Então, se você segue a paz, se você tem paz com todos, que é o que está acontecendo hoje, que é essa união entre todas as religiões, porque todas as religiões vão para o céu, porque quem confessa o nome de Deus, qualquer um que confessa o nome de Deus hoje está salvo, tá tudo bem. Olha, vamos fazer uma união entre as religiões, né? Vamos fazer aí um apanhado aí para nós podermos ganhar o mundo para Deus, né? Porque todos os caminhos levam o homem a Deus, mas não é só isso, tá? Ele fala aqui, Hebreus capítulo 12, verso 14, ele fala que nós temos que seguir a paz com todos, e essa paz ela vai também consubstanciar santificação, separação, distinção, né, entre o santo e o profano, aquele que é e aquele que não é. Igual Malaquias capítulo 4, no finalzinho, lá ele vai falar que outra vez verei a diferença entre o justo e o injusto, e o que serve e aquele que não serve a Deus. Então, se você tem paz com todos, mas tem paz com aqueles que são pecadores, idólatras, lógico que ter paz é você não ter guerra, não fazer guerra. Mas se você anda com eles, vive com ele, come com ele, não só com pecadores, gente, porque uma coisa é você conviver com pecadores, igual Jesus conviveu com eles, ensinou, falou, pregou, ganhou eles. Outra coisa é você viver igual eles, praticar o que eles praticam, continuar a vida que eles continuam.
o maior não é somente também, é você viver com pessoas que se dizem que são e que não são. Hoje, o que nós vemos mais é isso, pessoas que dizem que são, mas na verdade estão vivendo uma verdadeira de uma mentira, tá bom? A responsabilidade humana na santificação, porque a verdade, gente, quem nos santifica, lógico, é o Espírito Santo que nos purifica de todo pecado, né? É o próprio Jesus, o próprio sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E o Espírito Santo, ele nos mantém ali na linha, né? Nos mantém na linha. Só que o homem, ele tem que ter parte nisso também, porque quem peca não é o Espírito Santo, quem induz o homem ao pecado não é o Espírito Santo. O homem peca no corpo, na alma e no espírito. Então o corpo, ele é uma bomba relógio. Então o corpo é uma bomba relógio. Se você deixar o corpo superar o espírito e a alma, ele só vai fazer besteira, porque o corpo, ele não tem o domínio. Se você não dominar ele com né, a alma e o espírito, se você não dominar ele, ele vai ficar sem controle, né? O próprio Tiago, né, no capítulo 1 lá, ele fala que a língua ela faz parte do corpo. A língua, ela é um fogo consumidor. Se você não ter controle dela, ela faz com que algo ali aconteça de uma forma sobrenatural. Mas tudo bem, vamos lá. Terceiro aqui, o culto racional e a mordomia do corpo. Tá bom? Então esse é o terceiro tópico. De acordo com as Escrituras, devemos nos reapresentar em santificação, de acordo com as Escrituras, lendo aqui de novo, de acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, o nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, 1 e 2, devemos considerar os seguintes tripé. Então, dentro aqui do culto, dentro do culto que nós devemos apresentar a Deus, nós temos que apresentar dentro de um tripé, né, que vamos entrar aqui nesse sentido aqui da nossa lousa, né? Primeiro, um sacrifício vivo, né? Sacrifício vivo, porque naquela época o sacrifício, quando era feito lá no Gênesis, no Êxodo, no Levíticos, né, no contexto ali do Antigo Testamento, né, na Torá ali, né, no Pentateuco, na verdade, né, quando era levado o sacrifício, ele não levava o sacrifício morto para o tabernáculo. O sacrifício não era levado morto, o sacrifício era levado vivo. Então o animal, ele tinha que ser vivo. Não se levava animal morto, então não podia levar um sacrifício morto para o santuário. O sacrifício, ele era morto lá, né? O animal, ele era morto lá na onde ficava ali aquele altar do sacrifício. Então era ali, era no templo que o sacrifício era morto, que o animal era morto, né? Que a oferta, na verdade, né? A oferta era morta. Aí o sacrifício tinha que ser vivo. A imagem do sacrifício em Romanos remete ao Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, o cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo. Então, o mesmo sentido de lá, ele traz para o sentido do Novo Testamento. Por quê? Porque quando nós se apresentamos diante de Deus, nós nos apresentamos como sacrifícios vivos. Só que se nós não passarmos pela morte, por essa morte física, que é essa morte literalmente do nosso corpo pecador, e nascer de novo, porque foi o que Jesus disse para Nicodemos: olha, necessário é que você nasça de novo, você precisa nascer de novo. Mas eu tenho que nascer, eu tenho que voltar no ventre da minha mãe? Não, você tem que nascer da água e do Espírito. Então, o corpo, ele era vivo, só que ele tinha que nascer novamente, ele tinha que passar pela morte e a ressurreição, né? E o segundo aqui, um sacrifício santo. Se o sacrifício, ele era do corpo, né, vivo, ele tinha que vir vivo, ele tinha que vir separado, não tinha que ter nada que o facultasse mancha, mácula nele. Então não podia ter nada que o facultasse pecado, mancha, sujeira. Ele tinha que ser puro, ele tinha que ser separado. Então, um sacrifício santo. Essa
perspectiva leva o crente à santificação. É uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao seu Pai. Então, vamos dizer assim, né? Essa questão de um sacrifício santo é sacrifício puro, sacrifício agradável que Deus recebia, porque não haveria mancha e mácula nenhuma. Terceiro aqui, um sacrifício agradável. Logicamente, se você trouxesse a Deus um sacrifício desagradável, ia acontecer igual aconteceu lá no Gênesis capítulo 4, quando Caim, ele ofereceu um sacrifício a Deus, ele pegou da sua colheita ali, do seu fruto, do fruto da terra, e levou a Deus um sacrifício. Olha, o sacrifício não foi a primícia, foi um sacrifício. Então ele pegou dos seus frutos e levou um sacrifício a Deus. Chegando lá, Deus não aceitou o sacrifício, Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Quando Abel ele pegou o seu sacrifício para levar, ele pegou a sua primícia, ele leva a sua primícia. E quando chega lá, Deus recebeu o seu sacrifício e aquele sacrifício subiu com cheiro suave. Então não é o tipo de sacrifício, a quantidade, é a qualidade, a forma que você oferece o sacrifício a Deus. Sacrifício agradável, que agrade a Deus. Oferecendo-se em sacrifício vivo. O salvo é visto pelo Senhor como oferta de grande valor. Salmo 51, 17. Então quando nós se apresentamos a Deus, ali Deus ele tem prazer de nos receber, porque nós agradamos a Ele quando nós nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável. E para nós encerrarmos aqui, e já estamos lendo a nossa conclusão, então só para entender aqui, né, a separação aqui que nós fizemos, tá? O espírito de dentro para fora, né? De dentro para fora nós temos espírito, alma e corpo, e de fora para dentro nós temos alma, corpo e espírito. Então, o pecado, quando começa no corpo, ele vai afetando corpo, alma e espírito, mas quando ele sai, né, ele vai afetando espírito, alma e corpo. Então ele sai para fora, ele demonstra, né, para fora esse pecado aqui, quando dá o pecado aqui no espírito. Mas só para nós entendermos aqui, como eu disse, a obra da carne, né, ela está não totalmente, literalmente caracterizada somente no corpo. As obras da carne, ela pode estar caracterizada no corpo, porque são práticas do corpo. Nós pecamos no corpo, sim. Qual que é o pecado maior que você pode até pecar, mas você pode até não ser condenado por esse pecado? Quando nós não cuidamos, porque uma coisa é você praticar esporte, uma coisa é você praticar um esporte, outra coisa é você só apenas cuidar do seu corpo físico. Você ser ali uma pessoa que só quer saber de cuidar da sua estética, mas a sua alma e seu espírito você deixa para lá. Não ora, não jejua, não lê a palavra, você só cuida para ficar bonito, para ficar apreensível, musculoso, para mostrar para as pessoas que você está bem na foto. Então esse pecado acaba sendo um pecado ali de você apenas cuidar do seu exterior, da sua estética. Você está mostrando para as pessoas que você tem mais importância ao seu corpo físico, aquilo que está exteriormente. E você não cuidar do corpo também, então ao extremo que o próprio apóstolo Paulo ele fala, que o exercício físico ele não faz muito efeito, né, na vida espiritual. Ele faz efeito sim pro corpo, né? O corpo ele faz, porque o corpo fica musculoso, atlético e tal, você tem um pouco mais de saúde, lógico. Quem pratica esporte tem um pouco mais de saúde, só que para o corpo totalmente, ele não é tão benéfico assim, porque se você só praticar esporte e não cuidar da alma e do espírito, do seu emocional, você acaba perecendo, mesmo estando com uma saúde boa, você acaba perecendo, né? Mas, então, as obras da carne, ela está caracterizada no corpo, mas também ela passa para o espírito e para a alma. Aí nós temos a outra base aqui, que é a base aqui que atinge corpo, alma e espírito, que é a base do amor. O amor eros, né? O amor eros, que é o cuidar do corpo, que é o que eu falei aqui, de você praticar o esporte. O amor filios, né? Que é cuidar da alma. O amor ágape, que é cuidar do espírito. Então nós precisamos fazer. E os 3 tipos de concupiscência, né? Que é a concupiscência da carne, né?
carne, que é a vontade, que está caracterizada na vontade. Segundo, dos olhos, que é a mente, naquilo que você vê que a sua mente ela produz. Terceiro, que é a soberba da vida, que são as emoções. Isso está lá em 1 João, no capítulo 2, né, que é a carta de 1 João ali, capítulo 2, verso 16. Então, a soberba da carne, dos olhos e a soberba da vida, que está cada um caracterizado aí em uma parte do corpo, alma e espírito. E o terceiro aqui, o homem interior, que é o homem espiritual que nós falamos aqui, né? Essas separações do corpo. O homem emotivo, que é o homem emocional, que está aqui na evolução, né, que é a alma, e o homem exterior, que é o homem carnal, que é a parte do corpo aqui. Amém? Então, esse aqui é a nossa parte da nossa lição aqui, né, da lousa, que para nós entendermos aqui a parte do homem, dessa tricotomia aqui do homem, do corpo humano aqui. Mas vamos lá. Conclusão. O nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Então, ele é dicotômico, mas ao mesmo tempo ele é tricotômico. Porque se ele tem uma característica material, porque o homem é material, ele também é espiritual. Se ele Platão ele já defendia isso, né? Que o homem era dicotômico, que ele era uma parte espiritual e uma parte emocional e uma parte material, né? Mas já os demais teólogos já para frente já entendia que o homem ele tinha três, que o homem era na dimensão espiritual e na dimensão material. Tá? O nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientação direta sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens, tão precioso em todo o nosso espírito, alma e corpo. Então, cuidar do corpo é um princípio, né? Cuidar do corpo é um princípio aí da mordomia, dessa teologia da mordomia cristã. Então nós temos um corpo, alma e espírito para cuidar. Porque não é só cuidar do corpo físico, tá, gente? É cuidar do corpo, da alma e do espírito. Práticas, lógico, que sejam benéficas para o corpo, mas também as práticas que sejam benéficas para a alma, para o emocional, e as práticas que sejam benéficas para o espírito também. Amém? Então, quero agradecer a você. Pedir que você deixe o seu like, não se esqueça, tá? Deixe o seu like, o seu comentário e aquilo que você entendeu, aquilo que você achou que foi interessante, que você gostou, você pode estar deixando um comentário. E aquilo que você achou que ficou vazio, você pode também estar colocando aí o seu comentário, e para que nós venhamos aqui na próxima lição está fazendo melhor e está entendendo de uma forma melhor, e também fazendo parte aqui juntamente com você de mais outra lição maravilhosa para nós podermos melhorar cada dia mais aqui juntamente com você. Então, Deus abençoe. Próxima semana nós estaremos aqui, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Não se esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no canal e apertar o sininho. E nós estamos com outro canal lá também, que convido você para estar fazendo parte lá no canal Nada Além da Verdade, que será bênção para a sua vida. Amém? Deus abençoe.